Prazer, meu nome é Rafael e eu sou um dos integrantes do podcast do Fracasso. Nosso projeto é composto por mim, pelo Vitor Gustavo, pelo Dimitri e pelo Bruno Coutinho e o Enzo. Nós somos alunos do ensino médio e cursamos TI. Eu, Vitor e Bruno somos da turma 4, Dimitri da turma 5 e o Enzo é da turma 1. Bom, ano passado o Dimitri, um ex-integrante, estava em um projeto que não deu muito certo, né? E a partir desse projeto que não deu certo, surgiu a ideia de fazer um projeto ajudando os outros grupos a lidar com o fracasso e a não fracassar. Bom, conseguimos a orientação da Flávia, quer dizer, eles conseguiram a orientação da Flávia no passado através de mensagens, onde mandaram mensagem para ela, que encaminhou para o Marcos e encaminhou para ela de novo. E aí ela foi a professora, foi a tutora, né, deles no decorrer do ano, e foi ela que teve a ideia de fazer um podcast. Então a ideia do podcast do Fracasso é da Flávia. E ela é a orientadora do podcast nesses 2 anos, né? E temos como nosso co-orientador o professor Fábio, de filosofia. Eu sou o Dimitri, um dos integrantes do podcast Fracasso. Vou falar um pouquinho sobre como a gente começou o nosso projeto. O projeto começou no ano passado, era eu e mais uma outra integrante, quando os projetos não tinham a regra de serem feitos com 6 integrantes ou 5. E a gente começou por conta de um outro projeto que a gente teve no mesmo ano, que tinha sido mal sucedido. A gente estava com um prazo bem curto e precisava resolver esse problema de ter um projeto em si para poder apresentar no fim do ano. Então a gente teve a ideia de criar o podcast. A gente não pensou que fosse fácil fazer isso, principalmente por conta dessa questão do prazo que eu falei. Era muito curto. A gente começou a trabalhar no projeto por volta de novembro e a apresentação do projeto foi no fim de novembro, começo de dezembro, e a gente conseguiu gravar os 2 episódios e manter o projeto até agora, né? Assim, a gente teve diversos desafios no meio de tudo isso, mas o principal de todos é como a gente capta as pessoas para poder trabalhar com a gente. Como o nosso projeto, o conteúdo base dele é feito de entrevistar outras pessoas, a gente precisa entrar em contato com eles. A gente tentou métodos onde as pessoas entram em contato com a gente, mas a gente viu que não é um método que tem muito sucesso, porque os grupos geralmente sentem uma pressão entre achar que eles são dignos, por exemplo, de participar do projeto. Então, se a gente chama eles, geralmente a gente tem uma taxa de sucesso melhor para poder convidá-los para participar, e os grupos em si são mais abertos a poder participar das entrevistas, né? Até agora, a gente conseguiu gravar 4 entrevistas nesse ano, 3 entrevistas no ano passado. A gente gravou um episódio introdutório, a gente gravou com os grupos Safe Kids, o grupo Ansiedade Projeto, o grupo Projetos de Projetos e o Interauxílio. Tem que cortar, enviado. Não, peraí, fiz bosta aqui. Ao longo do nosso projeto, a gente conseguiu gravar com 3 episódios no primeiro... Ao longo do nosso projeto, a gente conseguiu gravar 3 episódios no primeiro ano dele, 2 entrevistas e um episódio introdutório. No segundo ano, a gente conseguiu gravar 5 episódios no total, 4 entrevistas e um introdutório. O nosso principal feito que a gente acha que a gente conseguiu com o podcast foi a questão da gente ganhar um reconhecimento, mesmo que pequeno até agora, com o trabalho que a gente faz no podcast, que era o que a gente precisava e é o que a gente queria, que é ajudar as pessoas. Acho que é isso. Bom, nosso objetivo em si é ajudar outros projetos a não caírem no fracasso. E a gente manteve esse objetivo porque é o que mais se encaixava. E dizendo por todos, foi um ano bem produtivo. E então a gente acha assim que foi que a gente alcançou esse objetivo. Foi um ano produtivo porque a gente fez 5 podcasts no total, com um intervalo até que legalzinho. A gente acabou também separando todas as funções de cada um. Então, cada um foi encarregado de fazer uma função, como eu e o Enzo, da cuidar da publicidade, o Dimitri na edição, e o Victor e o Rafael na hora de procurar os grupos. E apesar desse tempinho entre os nossos podcasts,
a gente acabou cumprindo o nosso cronograma. E é isso. Bom, eu acho que a área que mais contribuiu, né, com o nosso saber do projeto foi a parte de linguagens, que é a da nossa professora, né, de linguagens, que é a Ana Flávia, que é a nossa representante. Então, eu acho que ela ajudou a gente bastante a não se embolar muito nas falas, a conseguir desenvolver muito e saber falar com os projetos, né, com outras pessoas do projeto, se comunicar com as pessoas. Então, eu acho que isso ao longo do projeto a gente aprendeu muitas coisas, aprendemos a conversar bastante com outros grupos, a se comunicar bem. Isso é algo que a gente pode levar muito, né, para frente, levar para o futuro, pois é algo que influencia bastante a saber se comunicar, a saber se expressar com as pessoas. Eu acho isso muito importante. E habilidades, né? Como eu falei, a gente desenvolveu bastante e conseguiu, né, se adaptar mais, se expressar mais com as pessoas. Que podemos melhorar, como eu disse, melhorar mais a nossa comunicação, a saber falar as palavras corretamente, não errar nenhuma palavra, errar em nenhuma, pois pode influenciar muito, tipo, para frente, para o futuro, futuramente, em alguma empresa, se for fazer alguma entrevista. Entrevista é uma coisa muito importante, né? Entrevista de emprego é uma coisa que é muito importante para frente, futuramente. Então, todos nós pensamos, né, e chegamos à conclusão que a gente pode melhorar muito na comunicação, ainda mais. E o bom desse projeto, né, do nosso podcast, é que o intuito dele mesmo é se comunicar, né, com as pessoas, saber a vida das outras pessoas, saber como elas chegaram até ali. Então a gente aprende muito a cada dia. Cada dia que a gente faz o projeto, a gente aprende bastante. E nessas 3 perguntas, né, do bloco 4, deu para ver que se relaciona bastante com falas e com comunicação, né, entre as pessoas, porque essas 3 perguntas completas eu só falei sobre isso. Então não tem nem como fugir, né? É uma coisa que a gente tem que se aprofundar bastante e saber cada dia mais o que falar, o que não dizer e como se comunicar com as pessoas. Então acho que isso futuramente vai ser uma coisa muito boa pra gente. Ainda mais a gente que está em podcast agora, em projeto, saber comunicar com as pessoas é uma coisa muito importante. Futuramente, como eu disse, pode proporcionar coisas grandiosas pra gente. Bom, a nossa visão do futuro não está muito esclarecida ainda, porque nós não sabemos o que vamos fazer ano que vem. Se nós vamos continuar com o mesmo projeto, se nós vamos continuar com o mesmo grupo, nós não sabemos ainda. E isso a gente vai ver ainda como é que vai acontecer. E uma das duas pessoas mais importantes do nosso grupo foi o nosso professor Fábio e nossa professora Flávia, que orientou a gente muito bem para conseguir chegar até onde a gente chegou, gravando com outros projetos, para a gente perder um pouco a timidez, para conseguir fazer tudo que a gente conseguiu fazer. E uma coisa que ajudou muito, mas bastante a gente, foi a questão dos feedbacks, que todos os grupos que a gente nós gravamos, deu um feedback muito bom, de que gostaram, os nossos professores falaram que gostaram. Isso ajudou muito a gente, porque, querendo ou não, a gente estava meio tímido, e com esses feedbacks a gente conseguiu relaxar um pouco mais. Bom, e nós queríamos agradecer o Marcos e o Thiago, os nossos professores tutores, o Fábio e a Flávia, os alunos que gravaram com a gente e os grupos Safe Kids, Ansiedade do Projeto, Interauxílio e Projeto dos Projetos. E muito obrigado a todos, esse foi o nosso vídeo.